through the ages. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. Exaltado tu és Jesus, tu és nosso Senhor e Rei. A palavra que dita foi, a promessa que se cumpriu. La la assim mesmo se esvaziou, entre nós veio habitar. Tua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo. Aleluia, vimos sua glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai. Louvaremos Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele é santo, Ele é digno, nosso único Senhor. Aleluia, vimos sua glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai, como Filho único do Pai, como Filho único do Pai. Aleluia, esse é o nosso Deus, cheio de graça e verdade, Senhor. É o Senhor que nós cantamos e dedicamos o nosso louvor, porque só o Senhor é digno, digno da nossa confiança, digno de toda a nossa esperança. Tu não és um Deus criado, mas é um Deus invencível. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu,
hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Sou teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te, és digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, Não mudarás, não falharás, não falharás. Tremendo Deus, Assim tu és. não mudarás, não falharás, Tremendo Deus, assim tu Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é
sozinha, com meus pensamentos e medos, procuro. Olho ao redor, olho para dentro, busco. Olho para fora e vejo nas cores. Fecho os olhos e sinto. Na brisa que refresca a alma, sinto a paz. Uma paz que não se explica, que não se entende, que surpreende. Olho para o alto, não para mim mesmo, e recebo graça, suficiência, presença. Sei que não estou só, e na esperança que inunda a alma, só sei, só sinto, vai ficar tudo bem. Queridos irmãos, abram suas Bíblias comigo em Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. O texto bíblico diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. O profeta Isaías, ele vive 700 anos antes de Jesus. O profeta Isaías é o profeta enviado por Deus para chamar a atenção de Judá, de Israel. É o profeta de Deus que é enviado pelo próprio Deus para que Israel se converta, para que Israel peça perdão, para que Israel se arrependa dos seus pecados. No capítulo 6, o texto começa dizendo para nós que é o ano da morte do rei Uzias. Mas o livro de Isaías, ele também nos dá informação a respeito do cenário em que Isaías estava vivendo. Quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Isaías, nós encontramos uma descrição de como estava a família, a sociedade, como estava a vida espiritual do povo, como estavam os seus governantes. Então, no capítulo 1, nós vamos verificar, por exemplo, Deus chamando a atenção do povo para o fato de que os filhos, as famílias, viraram as costas para Deus. No capítulo 1, nós vamos nos deparar com Deus dizendo para Judá: parem de trazer as suas ofertas inúteis. O incenso que vocês queimam me dão náusea. Parem de trazer ofertas. Parem com essa religiosidade falsa. E ainda no capítulo 1, o texto vai dizer para nós que os governantes de Israel são amigos de ladrões, pessoas que aceitam suborno e recebem propinas. Muito semelhante a algumas áreas da nossa sociedade. No meio de tudo isso, tem o falecimento do rei Uzias. Se você quiser entender a importância do rei Uzias para Judá, você tem que ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 26.
e você vai saber o quão importante ele foi. Um rei que levou Judá a uma experiência muito importante, muito boa, muito positiva. Um homem que serviu ao Senhor, mas também um homem que, por conta do orgulho, ele resolve fazer aquilo que não era para fazer, ele é tocado então por lepra, e os últimos dias da sua vida ele passa longe do templo, longe do seu reino, e morre com lepra. Ainda assim, esse homem foi um homem que andou com o Senhor. E agora Isaías está dizendo para nós que esse homem morreu. Então, o cenário que já era difícil, ele também ele passa a ser um cenário de expectativas, de instabilidade e de insegurança. Como será o novo rei? Será que o novo rei vai andar também nos caminhos do Senhor? Será que o novo rei ele vai prestar atenção no órfão, na viúva, no pobre, no estrangeiro? Será que o novo rei ele vai ter condições de levar Judá a um momento favorável? Tensão, instabilidade, incertezas. É o que está acontecendo também com Isaías em 700 a.C. Quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos para tempos como o do profeta Isaías e para tempos como os nossos aqui no século 21, depois de Cristo, tudo que tem ao nosso redor, nada gera esperança. Não tem. No que nós vamos nos segurar? Para nós, nesse momento que nós estamos vivendo, qual é o ponto de apoio? Se nós olharmos para a economia, não tem apoio. Se nós olharmos para a política, não tem apoio. Se nós olharmos para a sociedade, não tem apoio. Em momentos como o de Isaías, em momentos como o nosso, nós não temos onde nos segurarmos, não tem ponto de apoio. Momentos difíceis na vida pessoal, quando tem enfermidades, quando tem crises financeiras, quando tem desemprego, quando tem crise conjugal, também nós não temos nada que gere a nós esperança. Nosso maior erro e a nossa maior dificuldade em momentos assim é, além de tudo isso, é de abandonarmos a nossa vida de devoção, de oração. No meio de tudo isso, corremos o risco de abandonarmos a prática da presença de Deus. E aí nós precisamos entender juntos que somente a oração, somente a prática da devoção é capaz de nos dar a perspectiva de que Deus está reinando em todas as esferas da nossa vida. Portanto, queridos, eu começo essa reflexão nessa noite pedindo para você cuidado para não abandonar a sua vida de intimidade com Deus, cuidado para não abandonar a sua vida de oração diante de Deus. Somente a oração é capaz de nos dar a perspectiva correta de que Deus está reinando em todas as esferas da nossa vida. A oração nos conecta com Deus. A oração dá a nós a visão correta de que Ele é um rei soberano, um rei que cuida de tudo e que tem poder suficiente, necessário para lidar com os dilemas da sociedade, para lidar com os dilemas da família, para lidar com os dilemas das nações. Quando Isaías olha para o cenário e para as circunstâncias, ele vê caos. Mas quando ele olha para os céus, ele vê Deus reinando soberanamente. Portanto, um outro pedido que eu quero fazer para você aqui é cuidado com a quantidade de tempo que você está dedicando para olhar para o cenário, para as circunstâncias e para aquilo que está acontecendo. No dia 23 de maio, o Ministério da Saúde fez uma postagem no Instagram, cujo título era Estresse em Tempo de Pandemia. E naquela postagem, eles fazem uma sugestão, e a sugestão é a seguinte: limite o tempo em que você e sua família passam lendo ou assistindo notícias. O Ministério da Saúde dizendo para nós: cuidado com o tempo que você passa vendo, assistindo e lendo notícias. Se nós olharmos apenas para os nossos cenários nacionais, internacionais, nós vamos contribuir para que a nossa alma fique bagunçada, fique desorganizada,
fique caótica, fique agitada. Isaías, ele está olhando para o trono de Deus, e essa visão, ela acontece também no livro do Apocalipse, quando João tem uma visão muito semelhante. Quando João olha para o cenário dele, tudo que ele vê é ele exilado e quarentenado na ilha de Pátimos. Tudo que João vê ao olhar para o cenário é a igreja sendo perseguida por imperadores cruéis. Mas quando João olha para o céu, aí ele vê outra coisa. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, o texto bíblico diz para nós que João ele vê seres dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Muito semelhante ao que aconteceu com Isaías em 700 antes de Cristo, acontece com João ali por volta do ano 90 depois de Cristo. Ambos olham para o cenário caótico. Ambos olham para os céus, Deus reinando soberanamente. Queridos, eu e você olhando para o cenário, caos. Eu e você olhando para os céus, Deus reinando soberanamente. Ainda em Apocalipse capítulo 4, à medida que João está vendo aquelas imagens, lá no verso 11 nós lemos assim, os seres ainda dizendo: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem, todas as coisas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Isaías olha para o cenário caos, João olha para o cenário caos, eu e você olhamos para o cenário caos, João olha para os céus, Deus reinando, Isaías olha para os céus, Deus reinando, eu e você olhamos para os céus, Deus reinando. Quando nós olhamos, queridos, para os céus, nós encontramos calma para as nossas almas, para a nossa alma. Quando nós olhamos para os cenários, quando nós insistimos demais em ficar olhando e alimentando a nossa vida com as últimas notícias, caos, agitação, desespero, medo. Somente a oração é capaz de nos conectar com Deus e ao que Ele está fazendo. Somente a oração, somente a prática da oração é capaz de nos reorientar. Somente a vida de oração é capaz de acalmar as nossas almas. Mas, no entanto, quando nós falamos sobre isso, nós corremos riscos. E pelo menos 2 que eu quero mencionar com vocês aqui. Existem pessoas que gastam tanto tempo olhando para as últimas notícias e para os cenários que elas se tornam obcecadas pela paz, pela justiça social, elas se tornam obcecadas por fazer alguma coisa. O problema é que elas não oram. E essas pessoas, elas poderiam ser chamadas de justiceiras. Um outro perigo são aquelas pessoas que ficam orando o tempo inteiro, oram muito, oram demais, mas não colocam a sua fé em prática. Essas pessoas podem ser chamadas de alienadas. Queridos, eu e você, nós não somos chamados nem para sermos justiceiros e nem para sermos alienados. E nesse momento aqui, eu não quero que você fique pensando, eu devo ser justiceiro ou alienado? Nenhum dos dois, nem justiceiro e nem alienado. Por isso, eu e você precisamos tomar cuidado. Não somos nós que resolveremos os problemas da sociedade. Nós podemos sim ser agentes de Deus para resolvermos algumas coisas, mas agentes de Deus, cooperadores de Deus naquilo que Ele está fazendo, em restaurar, em redimir todas as coisas. Mas nós também não podemos ser alienados, fechar os olhos para aquilo que está acontecendo.
Então eu chamo a sua atenção de novo para aquilo que os serafins, aquilo que os seres estão dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando nós ouvimos isso, nós precisamos entender que Deus ele fica indignado com toda injustiça, com toda corrupção, com toda mentira, com toda manipulação, com toda imoralidade. E queridos, atenção! Independe de onde essas coisas acontecem. Independe se é em Brasília, se é na capital do nosso estado, se é na nossa prefeitura ou se é dentro da nossa casa. Deus é santo e ele fica indignado com toda espécie de injustiça, de mentira, de corrupção. Ele fica indignado porque ele é um Deus santo, 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 e os seres estão ressaltando o caráter santo de Deus. Mas ao mesmo tempo, o que nós percebemos ali naquilo que os querubins estão dizendo é que Deus ele é santo e também misericordioso. E uma vez que ele é misericordioso, ele dá a mim e a você tempo para que nos arrependamos, para que compreendamos o amor dele por nós, para que nos convertamos e voltemos a ele. Assim é Deus, santo e misericordioso. Diante dessa visão que Isaías tem, ele é profundamente tocado, ele é profundamente afetado. Ele deixa de ser passivo, ele deixa de ser alienado, ele deixa de ser justiceiro. Se nós fôssemos olhar para o capítulo 5 do livro de Isaías, nós temos por 6 vezes a expressão ali: ai de vós, ai de vocês, pais de família, líderes familiares e líderes sociais que são corruptos, que viraram as costas para Deus, ai de vocês que são religiosos, que são vazios na expressão do relacionamento com Deus, ai de vocês, governantes corruptos que aceitam suborno, que aceitam propinas, ai de vocês. Isso é repetido por 6 vezes no capítulo 5. Mas isso daqui parece coisa de justiceiro, o problema é de vocês. Quando Isaías tem a visão dos céus, ele deixa de ser justiceiro. No capítulo 6, nós lemos Isaías, ao invés de dizer ai de vocês, ele diz ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Veja que a visão que ele tem é uma visão que muda a sua concepção, muda a sua visão, muda o seu jeito de entender as coisas, o transforma. Queridos, nós podemos afirmar que a oração, ela tem o poder de nos desmascarar. Quando nós estamos orando, quando nós estamos diante de Deus, na presença de Deus, nós descobrimos que nós somos injustos, opressores, gananciosos, corruptos, imorais. Se nós não tomarmos cuidado, atenção, queridos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sempre achar que os problemas que nós vemos é culpa do outro, é problema do outro, mas a verdade é que nós fazemos parte do problema. E somente a visão do céu é que traz essa consciência a nós. Se a gente não tiver uma vida diante de Deus, a gente vai culpar o outro. Nós vamos nos tornar alienados dizendo o problema é dele, o problema é daquele, o problema é daquele ali. Mas isso é uma mentira, nós fazemos parte do problema. Quanto mais nós oramos, quanto mais diante de Deus nós passamos, mais consciência disso nós ganhamos. E talvez seja por isso que algumas pessoas têm medo de orar. Talvez seja por isso que algumas pessoas preferem não se dedicar à oração. Talvez algumas pessoas tenham medo do que a oração produz, do que a oração gera. A oração, ela nos coloca em frente a um espelho limpo e revelador. Acontece isso com Isaías. Eu vivo no meio desse povo. Eu sou como esse povo. Mas o texto diz assim: mas meus olhos viram o Rei.
os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, atenção. Do mesmo local, do mesmo lugar que vem essa consciência de que nós somos tão ruim quanto nós somos, também vem o presente do perdão e da transformação. Nós precisamos nos atentar para isso. Se eu e você não experimentarmos do toque de Deus, se eu e você não experimentarmos do perdão de Deus e da transformação de Deus, nós não vamos conseguir colaborar com nenhum tipo de mudança. A gente pode até tentar, nós podemos até nos envolver em tarefas restauradoras, mas se nós não formos transformados primeiramente, nós nunca seremos agentes transformadores. Se nós não experimentarmos perdão e transformação de Deus, tudo que caberá a mim e a você é de acusarmos o outro. É acusação. Diante disso, diante de Deus em oração, à medida que nós somos desmascarados, à medida que nós ganhamos consciência de quem somos, do quão ruim nós somos, nós temos pelo menos 3 possibilidades. Nós temos a possibilidade de ouvir essa palavra, de ler esse texto e de simplesmente dizer, isso tudo é muito radical. Isso não, isso está fora daquilo que eu penso. É uma possibilidade, você pode desprezar toda essa palavra. A segunda possibilidade é de você, eu sou ruim mesmo, eu pisei na bola, eu errei, eu traí, eu roubei, eu fui corrupto, eu oprimi, eu manipulei. Você pode ter consciência de tudo isso e carregar um profundo e pesado senso de culpa. É uma opção. Mas o que eu quero dizer para você é que tem uma opção melhor, tem uma terceira opção. Uma vez que você ganha consciência de quem você é, do quão ruim você pode chegar diante de Deus e dizer a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Me toque, me perdoe, me transforme, me use. Essas são as opções. Você ouve uma palavra como essa e que direção você vai tomar? Quando o caos acontece na terra, o que nós ouvimos dos céus é: quem eu vou enviar? Quem enviaremos? Quem enviarei? Quando o caos começou lá em Gênesis capítulo 3, Jesus disse: envia-me a mim. E é por causa de Jesus, somente por causa de Jesus, que eu e você podemos experimentar dessa verdadeira paz e dessa verdadeira calma. É somente por meio de Jesus que eu e você podemos experimentar de verdadeiro perdão, de verdadeiro toque, de verdadeira transformação. Quando nós somos tocados e perdoados e transformados por Jesus, nós passamos a ser aqueles que vão, aqueles que devem ir. Mas se eu e você não somos tocados, não somos perdoados, não somos transformados, nós até podemos ir, mas nós não iremos transformar nada. Quem não é transformado não transforma. Assim como Isaías, esse profeta que foi enviado à geração de Judá para levar uma mensagem de perdão e transformação, eu e você também devemos andar na mesma direção. Eu e você somos enviados para os nossos condomínios, para o nosso bairro, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para falar sobre essa mensagem de perdão e transformação. E queridos, honestamente, o que eu tenho percebido é que nós nunca tivemos uma possibilidade tão boa quanto a que nós estamos tendo agora, de falar sobre o poder perdoador de Deus, o poder restaurador de Deus, que está acessível por meio de Jesus a todos aqueles que creem. Assim como Isaías, eu e você devemos ser aqueles que vão até as pessoas para anunciar que do trono de Deus vem uma mensagem de perdão para os pais, de perdão para os filhos, de perdão para os cônjuges, de perdão para as famílias, de perdão para as nações. Quando nós
Quando nós nos rendemos a Deus, nós estamos nos dispondo a uma nova fase na nossa vida. Portanto, nessa mensagem, eu quero desafiar você, eu quero desafiar a mim mesmo. Nós precisamos orar mais. Nós começamos um movimento de oração diferente agora. E esse movimento, ele exige que eu e você peguemos o nosso celular e, usando a ferramenta, o WhatsApp, liga para 3 pessoas por vídeo. Liga por vídeo para 3 pessoas da rede que faz tempo que você não vê, que você lembra, que você está com saudade. Liga para elas, ore com elas. Desafie essas pessoas a reproduzir isso, ligar para outras 3 pessoas, orar com elas, ganhar essa convicção da presença de Deus, ganhar essa consciência de que nós somos chamados para ir. Nós precisamos orar, e nós precisamos orar porque sem oração não tem visão, sem visão não tem missão. É a vida de oração que nos dá a consciência de que estamos em missão. Agora, tudo começa com pessoas como eu e você. Pessoas que já ganharam a visão de que são vasos frágeis de barro. Tudo isso começa com pessoas como eu e você que têm problemas, que sofrem, que são pecadores, mas que ao mesmo tempo estão ouvindo que do trono de Deus sai uma mensagem de perdão, uma mensagem de transformação. Esse desafio, essa palavra, não é para pessoas que estão com a vida perfeitinha, mas essa palavra é a palavra para pessoas que já ganharam essa convicção de que precisam da graça, da misericórdia, do toque, do perdão e da transformação de Deus para irem anunciar essa mensagem. Portanto, nessa noite, eu termino aqui a nossa reflexão com alguns desafios para nós. Número 1, contemple o trono de Deus. Contemple o trono de Deus. Para isso, número 2, você precisa fechar os seus olhos um pouquinho para a história. Eu não quero que você seja um alienado, mas talvez você precise dosar melhor o seu tempo, o tempo que você passa assistindo as notícias, verificando todos os noticiários. Feche um pouquinho os seus olhos para essa história. Abra os seus olhos para os céus. Ouça, terceiro, ouça aquilo que vem do trono de Deus. Do trono de Deus vem a voz dos serafins, dos seres celestiais, dizendo que o nosso Deus é santo, santo e santo. Vem que Ele está enchendo a terra da sua glória, de que Ele está reinando, de que Ele está cuidando de tudo. Em quarto lugar, peça a Deus para que Deus te toque nessa noite. Peça a Deus para que Ele faça de você um colaborador consciente e ativo na tarefa de colaborar com Deus à medida que Deus está redimindo todas as coisas. Peça a Deus para que essa tarefa de colaborar com a redenção comece na sua casa, comece com a sua família, com seu filho, com seu cônjuge. Peça a Deus para que Ele use você na vida da sua família maior, na vida das pessoas com quem você trabalha, na vida das pessoas que moram na mesma região que a sua, no mesmo prédio que você, no mesmo bairro que você, na mesma cidade que você. Queridos, sem oração não tem visão e sem visão não tem missão. Eu e você somos chamados para colaborarmos com Deus, mas bons colaboradores, bons agentes transformadores são aqueles que já experimentaram do perdão e da transformação que Deus opera. E eu desejo que nessa noite você experimente isso e que você cumpra a missão para a qual você foi chamado. Nem justiceiro, nem alienado, mas alguém que está ativamente colaborando com aquilo que Deus está fazendo
no nosso mundo. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida, que Deus use a sua família nessa nova semana, na tarefa de colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe você. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos tirou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Aleluia.